Lá no Evangelho de João, capítulo 9, no versículo 1, Jesus ele fala assim, João diz assim: ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então, versículo 7, lhe disse: vai lavar-se nos tanques de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Eu quero falar sobre os milagres de Deus, os milagres de Jesus, mas especificamente os milagres de cura de Jesus. Mas mais especificamente ainda, os milagres que Jesus faz na nossa mente, nas nossas emoções, os milagres que Ele faz dentro de nós, as mudanças que acontecem em nós, as transformações que acontecem em nós, aquele milagre que Ele faz que antes nós pensávamos que a gente não tinha condições, e aí alguma coisa acontece dentro de nós, na nossa mente, a gente ouve alguma coisa, a gente lê a palavra, a gente ouve uma palavra, e aí a gente começa a pensar assim, faz sentido isso que eu estou ouvindo, eu acho que isso aqui faz sentido. E aí a nossa mente se abre, a luz dentro de nós, e a gente passa a ter um novo entendimento sobre a palavra e sobre nós mesmos. E nós percebemos quanto que a palavra, ela pode ministrar o nosso coração, e aí então isso gera a tão esperada e desejada mudança que nós queremos e que todo mundo quer. Jesus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor nessa noite. A gente quer agradecer pelo Teu amor, queremos agradecer pela Tua presença, queremos agradecer por o Senhor estar tão próximo de nós, tão próximo que a gente está aqui do Teu lado, o Senhor está aqui junto com nós, e nós acreditamos que o Senhor pode muito. O Senhor pode muito, pode muito. Nós acreditamos que o Senhor pode todas as coisas. Nós acreditamos que o Senhor tem poder para libertar, para transformar, para curar, para mudar toda a realidade da nossa vida, com apenas uma palavra, se o Senhor quiser. E nós sabemos que o Senhor tem prazer em fazer essas coisas, e o Senhor faz de graça, e o Senhor não pede nada para nós, porque o Senhor sabe, e nós também sabemos que a gente não tem como recompensar o Senhor, e tudo isso é por causa do Teu amor, por causa que o Senhor muito nos amou, o Senhor nos ama, e nós somos gratos ao Senhor Jesus, e nós sabemos que não é o Senhor nos cura, nos transforma, não por aquilo que a gente pode fazer, mas nós reconhecemos que é pelo Teu amor, é unicamente porque o Senhor quer fazer isso. E nós recebemos nessa noite toda a cura, toda a transformação, toda a libertação, toda a mudança de mente, nós recebemos pela fé. Antes mesmo de nós começarmos essa palavra, antes mesmo de nós expressarmos, nós recebemos em nome de Jesus. Amém. E tudo começa por isso. Tudo começa em nós recebemos aquilo que o Senhor tem para nós antes mesmo de Deus falar, antes mesmo de nós percebermos, porque toda palavra, todo o Evangelho, ele foi escrito, e a gente sabe que ele foi escrito para nós também. Todas as histórias, os relatos, o que Jesus fez, o que Ele não fez, foi escrito para que a gente leia, veja e acredite, e saiba que a mesma coisa que aconteceu aqui, ou outra coisa, pode acontecer com nós também. E eu sei que toda mudança, cura ou qualquer outra coisa que Jesus possa fazer, é necessário fé. Então, antes de acontecer alguma coisa, a fé tem que ser estimulada. Não adianta eu ter um problema e eu falar para mim mesmo, vai ficar tudo bem, e ficar por aí, e sair fazer as minhas coisas. Não adianta eu apenas ter pensamento positivo. Acreditar, pensamento positivo é acreditar por acreditar. Só que a fé não é assim. A fé, ela é a certeza. A fé é a convicção clara de que Deus, Ele, de alguma forma, Ele vai fazer. O que eu não sei, mas Ele vai fazer. E eu acredito nisso.
E eu preciso acreditar nisso, ter a certeza, a noção de que Ele vai fazer isso. Isso é o que Jesus precisa para Ele fazer. Porque toda cura, toda transformação, eu entendo que é um presente dele para nós. A gente não merecia isso. A gente merecia morte. A gente merecia a ira de Deus. Nós não merecíamos nada além disso. Mas Ele achou que nós poderíamos receber isso. E Ele quis dar isso para nós. Mas nós recebemos isso unicamente através do sacrifício dele. Então, não tem como a gente falar que recebe alguma coisa se a gente não confessa que Jesus morreu, derramou sangue e que o sangue dele curou, transformou, nos libertou, apagou os nossos pecados e hoje ele está vivo, está lá junto com Deus e ele está olhando para nós e ele vai voltar. E isso tem que acontecer todos os dias. Eu tenho que olhar para Jesus e tenho que ter essa clareza. Porque não basta apenas... Jesus ele falou, orem e vigiem todos os dias. Então eu entendo que há coisas que a gente vai chegar para Jesus e a gente vai pedir para Ele, que são coisas momentâneas ou acontecimentos únicos. E sim, né? A Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que tudo sejam conhecidas as orações de vocês, através de súplicas, ações de graça. Então sim, Deus quer que a gente fale. Agora, e as coisas do dia a dia? E os problemas do dia a dia? E as dificuldades do dia a dia? E as limitações do dia a dia? E as coisas que a gente pensa, meu Deus, por que eu fiz isso de novo? Por que aconteceu isso de novo? Por que eu repeti de novo? Por que eu fui naquele lugar de novo? Por que eu fiz esse negócio de novo? E essas coisas? Eu vejo que nós precisamos de cura para essas coisas também. O nosso comportamento, o nosso agir, o nosso pensamento, a maneira como nós estabelecemos, a nossa cultura, aquilo que nós consumimos, aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Isso aí é a nossa autoestima. E autoestima é a capacidade de nós fazermos as coisas, de nós acreditarmos que nós podemos fazer as coisas. Capacidade que nós olhamos para nós mesmos e a gente sabe que a gente vai dar conta. E talvez esse é um dos pontos menos comentados entre as pessoas. Eu entendo que as pessoas elas não têm noção da capacidade delas e por isso elas se limitam. Eu entendo que quando a gente está sem Deus no mundo, a gente vai agir pela nossa própria força. E agir pela própria força é estar limitado o tempo todo. É estar dependendo de si mesmo o tempo todo. E depender de si mesmo é uma das piores coisas que pode acontecer com a gente. Porque a gente não consegue. Nós não conseguimos mudar as coisas. Nós não conseguimos alterar as coisas. Mas Jesus pode. Jesus pode mexer em nós, Jesus pode mexer na nossa estrutura, Jesus pode mexer na nossa mente, Jesus pode mexer no nosso coração e através disso as outras coisas mudam. A nossa percepção de nós mesmos mudam. Olha se Paulo alguma vez temeu estar diante de qualquer autoridade que seja. Nunca temeu. Olha se Pedro temia estar diante das autoridades. Eles acabaram de ser batizados e eles converteram muitas pessoas pela pregação do Evangelho e logo em seguida o Sinédrio chama eles. Coloca eles diante, né, e proíbe eles de pregar o nome de Jesus. Eles não obedecem, obviamente, e depois são chamados de novo e aí diz, se vocês vão morrer, tá? Vocês vão morrer, vocês estão lascados, se a gente vê vocês aqui, a gente é vizinho, moramos em Jerusalém, tá? Se nós pegar vocês aqui no templo falando de Jesus, vocês vão morrer, nós vamos matar vocês. O que eles fizeram? Ó, o negócio é o seguinte, vale mais obedecer a palavra do nosso Senhor Jesus do que de vocês. Então nós vamos continuar pregando o nome de Jesus. Imagina, Pedro e João falaram na cara do sacerdote, do líder, né?
que eles, não estamos nem aí para você, rapaz. A gente vai pregar o nosso Senhor. Aí não está interessado se você está machucadinho, que nós estamos tirando o pessoal de você, que a gente está tirando a atenção das pessoas, que ao invés das pessoas virem para cá para ir no templo, eles estão querendo vir. Nós não queremos saber, porque importa mais nós obedecemos o nosso mestre e nós vamos continuar fazendo isso. Gente, que autoestima maravilhosa, hein? Que autoimagem maravilhosa. Só que a autoestima deles era baseada unicamente no Espírito Santo, nos frutos do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, na união, no perdão, na transformação. Eles sabiam quem eles eram antes de conhecer a Jesus e eles sabiam que o homem que eles eram era fruto da lapidação e do trabalho de Jesus. Eles sabiam que quem eles eram era um trabalho muito bem trabalhado de Jesus. Então tudo aquilo que eles iriam fazer, todas as conquistas deles, não é porque eles eram bons, mas era porque Jesus trabalhou a vida deles e eles permitiram que Jesus trabalhasse. Então aqui a gente vê um homem cego e alguém que não podia curar a si mesmo, alguém que não tinha poder. E, em primeiro lugar, eu vejo que Jesus ele curou. E a gente vê várias curas ao decorrer dos evangelhos. E toda cura é um milagre de Deus. E foi um milagre através de Jesus. E milagre é algo sobrenatural, que está além da nossa capacidade. E todo milagre, ele depende, se é sobrenatural, ele depende de um poder sobrenatural, de uma capacidade sobrenatural. Então a primeira lição que eu aprendo é que aquele cego ele não conseguia se tirar daquela situação de cegueira, ele não conseguia mudar a realidade dele, ele não havia nada que ele pudesse fazer que mudasse a realidade dele. Aquela era a vida dele, aquela ia ser a vida até o final dos últimos dias dele, ele seria o cego. E acabou, ponto final. Então, eu entendo que todo milagre que Jesus faz em nós não depende, não tem como nós fazermos isso, sabe? Então, só Deus é poderoso o suficiente para poder fazer isso. Só Jesus era capaz de poder gerar a cura. Jesus, ele fez um milagre, mas esse milagre, se a gente vai entrar, tecnicamente, ele gerou uma cura, do nada, do zero, na vida daquele cego. E, vou falar mais uma vez, foi uma cura. E toda cura, só Jesus pode gerar em nós. Não há nenhuma cura que nós podemos causar em nós mesmos. Não há. A gente pode conversar, a gente pode ficar mais aliviado, a gente pode entender um pouco melhor, mas eu entendo que não tem como nós avançarmos para uma etapa se não for Deus. E eu entendo também que muitas pessoas que nem acreditam em Deus recebem curas. Eu entendo que sim. Eu entendo. Porque a Bíblia diz que nós somos corrompidos. Não há nada de bom que nós podemos fazer. Então, como que alguém conquista uma cura? Como que alguém muda? Como que alguém é transformado? Como que alguém supera alguma coisa? Se não for pela graça e a misericórdia de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele derrama a misericórdia dele todos os dias, Ele renova para todo mundo, todas as pessoas. Então eu vejo que Deus não quer curar apenas aqueles que conhecem o Evangelho, que passam por Jesus. Eu vejo que Deus ele é tão bom, tão gracioso, que Ele cura até quem não conhece a Jesus. Entendeu? Eu creio nisso. Porque se Deus curasse apenas os crentes, Ele seria seletivo. E a palavra de Deus diz que Deus não é seletivo, Ele não é parcial, Ele é imparcial. Deus amou o mundo inteiro e Ele está em busca do mundo inteiro e Ele está chamando o mundo inteiro para Ele. Então, o que Ele pode fazer de melhor? É o que Ele tem. E eu vejo que Deus não economiza o que Ele tem, o poder dEle. E Ele vai fazer isso. E Ele vai entregar isso. E eu entendo que o milagre de Jesus, Ele chegava para as pessoas e Ele falava com as pessoas. E Ele falava, se você tiver fé, vai acontecer. E a gente entende que esse movimento de se você tiver fé, vai acontecer. A gente entende lá em Hebreus que a fé é a certeza
É a certeza das coisas que não aconteceram ainda, mas que vai acontecer. Vai acontecer. É a certeza total de que vai acontecer. Isso é fé. Era isso que Jesus causava nas pessoas. E aí ele falava, se você tiver fé, então você vai receber, então você vai levantar, então você vai ser curado, então você vai ser transformado. E Jesus vai fazer isso com nós. Ele continua fazendo isso. Esse é o padrão da cura de Jesus. A cura não é simplesmente nós oramos e pedimos a cura. Nós oramos, pedimos a cura e nós acreditamos que Ele já nos curou. Esse é o Evangelho. Nós recebemos sem termos feito nada para receber. Porque antes de nós existirmos, Jesus já fez. Ele já pagou o preço e Ele já entregou para nós. E a Bíblia diz que nós somos feitos co-herdeiros de Jesus. Deus transformou nós, Ele nos elegeu irmãos de Jesus e herdeiros de tudo aquilo que Jesus tem. Quando? Agora. A partir de agora. Tudo aquilo que Jesus teve, nós podemos ser também. O que Jesus teve de mais precioso? Pai. Voz do Pai, a presença do Pai, o poder do Pai. Era o que ele tinha de mais precioso. E ele falava, eu não falo nada que eu não tenha ouvido o meu Pai falar. Eu não faço nada que eu não tenha visto o meu Pai fazer. Tudo que eu faço é uma réplica do Pai. Tudo que eu coloco em prática é porque eu vi o meu Pai fazer. Há quanto tempo Deus estava trabalhando no mundo, nas pessoas? Há quanto tempo Deus já estava no meio do mundo, trabalhando através dos profetas, através dos patriarcas? Há quanto tempo Deus estava manifestando a presença dele para as pessoas? Muito tempo antes de Jesus chegar. E Jesus, tecnicamente, estava vendo tudo aquilo que Deus estava fazendo através das pessoas. E aí quando ele vem no mundo, o que ele faz? Ele só replica. Ele só replica. Jesus fez barro com a sua saliva, colocou nos olhos do cego e disse assim, vai no tanque de Betesda, lave-se lá. Só que eu sou questionador, sou muito questionador. Eu questiono demais Deus, eu questiono demais as coisas que acontecem. E aí eu entendo assim, tá, Jesus colocou o lodo e disse assim, vai lá no tanque. Por que Jesus não fez isso de cara? Por que Jesus não deu um tapa assim, puf? Os nervos se ligaram, a luz veio e a visão foi restabelecida. Cara, por que Jesus tem que complicar as coisas? Sabe, o cego Jesus botou o lodo, né? E aí eu penso, meu Deus, se eu fosse o cego, o que eu faria? Aquele lodo ali, né? Eu não abriria meu olho até chegar no tanque, porque eu pensaria assim, meu Deus, vai que eu abro o olho aqui, né, não estou curado ainda e deu algum problema. É como cirurgia dos olhos. Se coloca um tampão e não se abre até um certo tempo, até o olho ficar recuperado. Não pode se abrir, porque se abrir, vai receber claridade e o olho não está preparado para aquela realidade, vai dar complicação. A cirurgia toda vai ser desfeita. E vai dar muito problema. Então, se eu fosse o cego e Jesus colocasse lodo, eu acho que até botaria a minha mão, porque eu ia tentar enxergar alguma coisa. Eu sei que eu ia tentar enxergar, eu não me aguento. Né? Eu quero entender, eu quero ver o que está acontecendo. Eu questiono, como assim? Por que lodo aqui? Né? Por quê? Por que tu não botou a mão em mim aqui e curou assim? Né? Por que tem que ser? Tá, mas aí eu ia trabalhar essa questão, né? Eu ia botar a mão aqui e pensei assim, não posso enxergar, não posso tentar abrir o olho. E aí o cego foi, chegou no poço, se lavou, abriu os olhos, viu? Aí eu penso assim, Jesus, o Senhor faz isso comigo também de vez em quando? Eu acredito que sim. E eu acredito, e se eu pudesse falar, né, eu diria que a maior parte dos milagres Jesus faz assim. E não da maneira mais fácil. Porque a impressão que eu tenho é que tudo é difícil, tudo é complicado. Porque eu sou questionador, eu questiono, eu quero entender. Teve uma vez que aconteceu alguma coisa, e aí eu pensei assim, não. Eu quero saber o que aconteceu. Me mostra, Espírito Santo. E aí eu lembro que ele foi me mostrando devagarinho, bem devagarinho. Ele me deu uma pista em um momento, daí depois 2 semanas ele me deu outra pista, depois
Na outra semana ele me deu mais uma, até que depois de 2 meses e alguma coisa, ele matou a charada, deu a última pista para mim. Aí eu peguei tudo, e falei, por que não me falou tudo no começo? Sabe, por quê? Por quê? A gente precisa entender que se Jesus fizesse tudo aquilo que nós quiséssemos, a gente iria virar as costas para Ele. A gente precisa entender que a nossa natureza, ela é uma natureza ingrata. Ela é uma natureza que ela vira as costas. Essa é a nossa natureza. Quando a gente percebe que tudo está bem, a gente dá, nossa, tá gostoso aqui, né? Nossa, que dia maravilhoso. A gente relaxa. Né? A gente relaxa. A pessoa vai para a academia 6 dias de 7. E aí o 7º dia, o que ela diz? Nossa, hein? Fiz até demais, vou dar uma relaxada. Aí o pessoal diz assim, não faz isso. Se você se propôs a fazer 7 dias, faça 7 dias. Por quê? Porque a sua mente, você vai falar que você está relaxando, e a sua mente vai ouvir aquilo e vai entender o quê? Que você não está precisando fazer tanto esforço assim. E aí quando chegar a segunda-feira, a sua mente ouviu da sua boca que você não precisa se esforçar tanto assim, então o que ela vai pensar? Lembre-se que a sua mente pensa só aquilo que você diz para ela. Ela pensa só aquilo que você fala para ela, tá? Ela trabalha só com aquilo que flui do seu coração. Aí o que ela vai te dizer na segunda-feira? Olha, não precisa, né? Não precisa. Vamos com mais calma. E isso vale para todas as coisas. Se nós nos propomos a fazer algo, faça algo. Se a gente se propôs a ir em um lugar, vá naquele lugar. Se a gente se propôs a nos encontrarmos às 7 horas, nos encontremos às 7 horas. Porque quando a gente começa a dar uma maneirada, a gente começa, a nossa mente, nosso pensamento começa a entender que nós não precisamos mais se esforçar tanto assim. E quando Deus faz as coisas que nós queremos, nós já não choramos. Eu não sei se vocês são assim, tá? Mas depois que eu choro muito e Deus me abençoa e Deus faz o milagre, eu já não preciso chorar. Sabe? Eu não preciso mais, Deus, né? Faz aquilo, me abençoa aqui. Por quê? Né? Não tem lógica eu ficar chorando, então eu paro de chorar e eu fico feliz, alegre. E essa minha alegria, ela é boa, ela é gostosa. Só que, ao mesmo tempo, essa alegria, ela não tem um senso de urgência e emergência de que eu preciso estar na presença de Deus. Porque as coisas estão dando certo, as coisas estão fluindo, então eu não preciso disso. Vocês entendem? E aí Jesus, ele diz para o cego, vai lá e se lave. E esse é o processo que eu vejo preferencial de Jesus para com nós. Nós clamamos, ele coloca a mão em nós, mas espera um pouquinho, vai dar uma caminhada, filhão, dá uma volta na quadra, né? Esse é o momento onde nós provamos se nós realmente acreditamos e confiamos ou se foi da boca para fora. Porque a fé é a certeza. É muito fácil eu ver Jesus curar uma multidão e eu olhar para ele e acreditar que ele pode me curar. É muito fácil. É muito fácil. Só que lembre-se, a cura, ela é através da fé. Então, se eu tiver fé, vai acontecer. Se a minha fé não estiver baseada nele, não vai acontecer. Então, muitas vezes, ele vai curar, ele vai transformar, ele vai fazer tudo isso, mas nós não vamos perceber isso ainda. Por quê? Porque ele está provando o nosso coração. Lembre-se, Deus prova os nossos corações. Deus prova a nós. E ele quer saber se nós vamos permanecer firmes com ele. Porque ele quer que nós amemos ele, não por aquilo que ele pode dar para nós, mas por quem ele é. Nós amamos a Deus e somos desafiados a amar a Deus, não pelos milagres dele, mas por quem ele é. E eu gosto de receber presente. É bom receber presente, ainda mais quando é um presente que eu precisava. E ainda mais quando é caro, né? Vocês não gostam de receber presente caro, né? Não, né? Eu gosto. Por quê? Porque é bom. É muito bom. E o cego,
Quer dizer, eu vejo que tecnicamente é toda a cura que nós precisamos. Lembre-se que somos o templo do Espírito Santo. Ele está em nós, Ele mora em nós. Jesus está conosco todos os dias, né? Eis que estarei convosco todos os dias. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo foi a base da cura de Jesus. O Espírito Santo é o poder de Deus, então é através do Espírito Santo que acontece a cura, pelo poder e autoridade de Jesus. Então eles dois estão comigo, né? Jesus do meu lado e o Espírito Santo dentro de mim, residindo em mim. Então, tecnicamente, todas as curas e tudo aquilo que eu preciso está onde? Longe de mim? Está aqui dentro. Está tudo aqui dentro. Por isso que a Bíblia diz que na presença de Deus nós temos tudo o que nós precisamos. Não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. E só Deus sabe o que nós precisamos. Só Deus sabe quais são as nossas necessidades reais. E essas Ele está disposto a suprir toda vez que precisar. E ainda nos presenteia com coisas que nós queremos. Ele deixa nós pedimos. E Ele faz questão que a gente peça para Ele. Então, quando o cego recebeu aquele lodo e ele foi caminhando, onde que a cura estava? Nos tanques de Betesda? Não. Perdão, tanque de Siloé, tá? Desculpa, gente. Onde é que estava a cura? Dentro dele. A cura já estava nele. Entendeu? Já estava nele. Só que ele não sabia. Toda a cura de Deus que nós precisamos já está em nós. Já está dentro de nós. Ela já reside em nós. Só que nós não percebemos. Porque nós estamos olhando para o nosso redor. Nós estamos olhando para as coisas que estão acontecendo. Nós estamos olhando para todo tipo de situação. E nós estamos dizendo, Deus, não tem jeito. Deus, eu estou sendo engolido. Deus, estão me atropelando. Deus, eu não estou conseguindo. Deus, eu não estou dando conta. Deus, não vai dar, eu não vou conseguir. Maus pensamentos surgem. Maus pensamentos vêm. O inferno joga, a gente sabe, as setas inflamadas do inferno são apagadas com o escudo da fé. O escudo da fé. Se nós não tivermos fé, duas coisas acontecerão. Em primeiro lugar, o milagre não vai ser feito e os dardos inflamados virão até nós. E ao invés de nós celebrarmos a cura de Deus, nós vamos penar pelas setas do inferno e vamos começar a naturalmente pensar coisas de nós mesmos que não são os pensamentos de Deus. E Deus fala, tenho bons pensamentos a vosso respeito. Pensamentos de paz. Pensamentos para dar o fim que vocês desejam. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E por que nós não conseguimos experimentar essa vontade de Deus? Porque talvez muitas setas estão passando pelo nosso escudo. E Paulo ele diz lá em Efésios, resistam. Resistam. Como que nós vamos resistir se a gente não está acreditando? Eu entendo que a fé é maior do que o nosso pensamento, é maior do que a nossa capacidade, é maior do que os bons pensamentos. E eu entendo que os bons pensamentos lá de Filipenses, que eu falei antes, vêm através da fé. A fé é a base deles. Porque, como eu falei antes, eu entendo que a gente não tem a capacidade nenhuma de pensar coisas boas de nós mesmos. Ponto. Como que nós conseguimos pensar coisas boas de nós mesmos? Espírito Santo em nós, falando com a gente, convencendo, transformando a nossa mente, renovando ela todos os dias, falando para nós quem nós somos, falando para nós o plano de Deus, falando para nós o que Deus tem para nós, falando de Deus para nós, qual que é o sonho de Deus para nós, o que vai acontecer, qual que é a vontade de Deus. E o Espírito Santo fala e Ele bombardeia nós, com o intuito de que nós venhamos acreditar nisso, porque acreditar nisso é desenvolver nossa fé, acreditar cada vez mais e viver isso.
O cego, ele precisou acreditar que a palavra de Jesus, que a ordem de Jesus era suficiente para o milagre acontecer. Olha só, Jesus ele não falou, seja curado e vai para o tanque. Não, ele não falou isso. Ele falou assim, vai para o tanque e te lava. Ele não disse nem assim, tu é curado em nome de Jesus, no meu nome tu é curado. Cara, isso aí pra mim é um problema, muito problema. Por quê? Porque eu queria que Jesus tivesse, tá curado no meu nome, acabou. Só que muitas vezes ele fala assim, vai para aquele lugar. E aí a gente fica, por quê? Aí eu questiono, por quê? Por que para aquele lugar? Como assim? Por que não pode ser diferente? Por que teve que ser por esse caminho e não pelo outro caminho? Por quê? Por que tive que vir aqui, né? Eu tenho dois trabalhos. Um trabalho é o meu trabalho dos sonhos. Né? É o trabalho que eu pensei, meu Deus, se Deus me abençoar aqui, tá suave, tá maravilhoso. Nossa, se Deus entregar aqui, né, tá fenomenal. E eu tive que ter um segundo trabalho. Um segundo trabalho que eu não queria ter. E que apareceu, sabe, o Espírito Santo disse assim, ô queridão, tá com pouca coisa aqui, né? Na minha linguagem um pouquinho sarcasmo, né? Com Deus. Ô queridão, tá meio parado aqui, né? Falei, pois é, né, pai? Abençoa aqui, manda mais. Aí ele diz, pois é, né? Tá meio parado, que coisa, né? E agora, o que você vai fazer? Aí eu falei assim, pois é, o senhor pode abençoar? Né? Eu creio que o senhor pode abençoar. Ele falou, sim, claro que eu posso abençoar, mas o que você vai fazer? Você vai ficar esperando eu te abençoar? Você vai ficar aí parado esperando a oportunidade de cair do céu? Sendo que você tem condições de fazer outra coisa? E aí eu, né, como um bom questionador e bom resistente, disse assim, não, mas isso aqui não vale a pena. Vocês não falam isso para Deus, né? Não, mas aqui não vale a pena, aqui vai me pagar, sei lá, 10% do que me pagaria ali. Aí ele disse assim, então você não acredita que, né, vale mais os 10% do que eu quero que você faça, né? Eu falei, rapaz, não, peraí, vamos conversar. Não, vamos continuar a conversa. Aí o que eu entendi? Que era para eu fazer, que era para eu abrir a minha mão e receber aqueles 10%. E eu comecei, né? Adivinhe onde eu tenho recebido mais oportunidades disparadamente. Vocês já entenderam, né? Onde eu receberia 10% em base do que eu receberia no meu trabalho principal. Sabe o que eu entendi? Eu entendi que Deus quer abençoar. E Deus está abençoando de uma maneira que eu nunca entendi. É uma oportunidade atrás da outra, não para de ter oportunidades. Só que é dos 10%, tá? O que eu entendi? Mais uma vez eu questionei Deus e falei, Deus, não poderia, né, o Senhor pegar esse movimento aqui e botar ali, né? E Deus disse assim, não, porque aqui você está se esforçando muito mais do que lá. E aqui você está se forçando a acreditar que eu que vou fazer. E não o valor que você vai receber. O que é isso? Senão Deus me colocando no fogo, na fornalha e desenvolvendo a minha fé para acreditar que Ele é a fonte de todas as coisas. E que a fonte não está em mim, está nele. E que Ele vai me dar aquilo que Ele julga necessário para mim, com base na visão que Ele tem de mim. Ele sabe o que eu preciso. Então, quando Deus fizer alguma coisa por você, meu querido irmão, faça. Quando Ele pedir alguma coisa, faça. Você vai economizar dor de cabeça, vai economizar dor no estômago, vai economizar ansiedade, vai jogar menos cortisol para o sangue, vai dormir melhor também, vai gerar menos estresse, vai gerar menos chance de ter uma depressão aguda. Faça. Entre pela porta que Deus abriu. Se a porta está aberta, se é a única porta,
E se você confia em Deus e acredita em Deus, quem que abriu aquela porta para você? Deus. Se a sua vida está na confiança em Deus, entre por aquela porta. Então, eu me questiono, o que falta para ser curado então? O que me falta para eu ser definitivamente curado de algumas coisas? Porque eu ainda tenho alguns traumas que eu carrego, tem algumas questões minhas pessoais que eu carrego e que eu percebo que eu não fui curado ainda. O que me falta? Eu entendo que o que me falta é nós andarmos em direção ao poço e chegar no poço e lavar os nossos olhos. Mas cada um de nós vai ter um tempo para chegar nesse poço, vocês entendem? Cada um de nós vai ter um tempo para trilhar esse caminho que Jesus ordenou para nós. Cada um de nós, o que Jesus quer que a gente faça? Trilhe o caminho até o poço. Ele quer isso. E agora é interessante que no Novo Testamento, quando aparece poço, poço é a linguagem de águas vivas. Poço é a linguagem de águas que fluem, porque o poço é um buraco em uma rocha onde há um fluxo constante de água. Há um leito, né, subterrâneo, uma veia de água, acho que é assim que se fala, né? E que aquela água está passando. É um rio subterrâneo. E aquele rio ele é constante. E água, no Antigo Testamento, água pura era uma água de fluxo. A água pura era uma água de fluxo, uma água de rio, uma água que jorra constante. Tanto é que os judeus mais ricos, eles tinham piscinas dentro das suas casas para fazer os rituais de purificação. E tinha uma entrada e uma saída. Eles não podiam entrar e sair pelo mesmo lugar que eles entraram. Por quê? Porque eles estão passando por aquela água. E a sujeira está ficando. Então eles têm que sair pelo outro lado. Porque se eles voltarem, a água, tecnicamente, né, e simbolicamente vai estar o quê? Suja. Então eles não podem voltar por aquela água. E aquela água que estava naquele tanque deles tem que ser tirada, toda ela, e reposta para um novo ritual. E Jesus é o quê? Água viva. Ele está sempre jorrando, sempre limpando, sempre curando, sempre transformando. E eu entendo que nós precisamos de cura, e principalmente de cura emocional. E sempre quando surgem questões ao nosso redor, questões que nós não temos o controle, que nós olhamos para nós mesmos como alguém incapaz de poder superar aquilo. Lembra de Gideão? O anjo aparece para ele e diz assim, varão valoroso, Deus é contigo. Ele dá um elogio. E Gideão era tão duro que até o elogio ele questiona. Como assim? Pô, peraí, vamos conversar aqui. Ó, se o Senhor está com nós, por que os nossos pais aqui, por que a gente está nessa situação? Por que os midianitas estão aí roubando a gente, né? Pô, explica aí. Aí o anjo dá uma conversada com ele e diz assim, ó, vai nessa tua força. Só que ele não botou a mão, não curou e nem abençoou. Olha que loucura. Gideão estava com um pensamento sobre si mesmo de incapacidade. Um pensamento sobre si mesmo de que nada era possível fazer, que nada daria certo. E aí o anjo disse o que para ele? Vai nessa tua força. Ou seja, o anjo olhou para ele, sabia o que ele tinha dentro dele, porque foi Deus que fez ele, e Deus fez ele com força dentro dele. Só que as questões da vida, as questões do dia a dia, os problemas, mostraram para Gideão que ele era o quê? Incapaz. E o anjo vem e diz assim, não, cara, tu é capaz. Vai nessa tua força. E nós precisamos ouvir isso de Deus. Deus não nos fez fracos. Deus nos fez a imagem e a semelhança dele. E Deus, ele é forte. Deus, ele é poderoso. Nós somos a imagem e a semelhança do nosso Pai. O nosso Pai corre, nós corremos. O nosso Pai anda, nós andamos. O nosso Pai é inteligente, nós somos inteligentes. Entendeu?
Nisso, Jesus não precisa botar a mão sobre nós e falar assim, seja curado. Ele não vai fazer isso. Não é costume dele fazer isso. Nós precisamos nos ver dessa forma. E isso é uma das coisas favoritas do diabo roubar de nós. Quando ele chega lá para Eva, ele diz assim, olha, Deus não falou, né, que você não poderia comer, né? Deus não falou isso e aquilo. Não, mas você pode sim. Primeira coisa que o diabo fez foi colocar Eva contra Deus. Foi colocar Eva contra a palavra de Deus. Foi fazer Eva questionar Deus. Foi fazer Eva questionar a autoridade de Deus. A verdade de Deus. E é isso que o diabo faz com nós. A primeira coisa que ele faz é fazer a gente questionar. Deus, tu não disse que tu ia fazer isso? Deus, tu não falou que ia acontecer aquilo? Deus, tu não disse que não sei o quê? Deus, tu não é um Deus que cura? Deus, tu não é um Deus presente? Então por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que essas coisas estão acontecendo aqui comigo? Essa é a primeira coisa. Porque quando o diabo faz isso com nós, e isso entra, nós naturalmente nos afastamos de Deus. E nós deixamos de acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa. Nós perdemos a fé no nosso Pai. Perdemos a fé que nosso Pai é capaz de nos dar aquilo que nós precisamos. Deixamos de acreditar. E aí nós somos separados. E ficamos pela nossa própria sorte. E eu entendo que curar Jesus, a cura de Jesus é como saciar a necessidade em uma questão. Eu entendo isso. Gideão questionou o anjo, né, e ele disse assim, vai nessa tua força e eu vou te levantar. Como que Deus cura a mentalidade de Gideão? Ele estava escondido, né, para ninguém pegar ele, e de uma hora para outra ele está lá marchando e derrubando os ídolos do pai dele. Gente, que coragem, né? E o pai dele era um dos líderes tribais da época, ou seja, ele era alguém grande. Então, olha o que Gideão fez. De um escondido, que se sentia incapaz, estava desafiando, estava derrubando os ídolos. Estava indo contra o seu pai. Olha que loucura. Olha o que uma palavra de Deus não faz na nossa vida. Vai nessa tua força. Sabe o que é isso? Eu entendo que uma das nossas maiores necessidades é que o nosso Pai acredite em nós. Em nós olharmos para o nosso Pai e entendemos que Ele acredita em mim. Sabe qual é o maior gerador de trauma dos pais nos filhos? Os filhos olharem para os pais e não acreditarem mais neles. E verem que os pais não acreditam mais nos filhos. Aí está os traumas mais rigorosos. Teve um momento que eu percebi e que eu entendi que a minha mãe não acreditava em mim da maneira que eu gostaria. E quando eu percebi isso, o trauma já estava estabelecido há anos. Então Deus começa a trabalhar comigo. E Ele começa a dizer, eu vou fazer de você. Eu vou fazer. Eu vou te levantar. Eu vou te cuidar. Eu vou te ensinar as coisas. E eu vejo que tem muita coisa ainda para ser feita. E isso foi em 2015, ou seja, já fazem 10 anos que Deus me falou. Não, foi 2014, 10 anos. E agora que tem uma cortina que está se abrindo na minha vida. Uma pergunta para nós. Quais são as nossas necessidades? Quais são as nossas necessidades? Quais são as nossas questões que não estão resolvidas? E quais são as questões que nós não temos nenhuma expectativa que sejam resolvidas? Todos nós temos pelo menos uma questão nessas 3 perguntas. Eu tenho várias em todas. Todas. Mas sabe qual que é o principal? Eu sei que o meu Senhor Jesus pode trabalhar todas elas. E eu sei que o que depender dele, ele já está trabalhando.
Desde que eu nasci, Ele já está trabalhando nessas questões. Desde que eu nasci, Ele já está preparando as pessoas com quem eu vou conversar. Desde que eu nasci, Ele já está preparando os lugares onde eu estaria. Ele está preparando a casa, Ele preparou essa casa para mim. Ele preparou a minha mulher, preparou os meus filhos, preparou vocês para estarem aqui. E Ele preparou todas as coisas que ainda vão acontecer comigo. E eu creio, e esse é o meu papel. Crer que Ele tem preparado. Acreditar nele e confiar nele, não em mim. Confiar que nele eu estou seguro. Que nele, por mais que eu tenha questões, tá tudo bem. Porque Ele é a fonte. Ele é a fonte. Não importa se tem alguma coisa que está estragada. Se Ele está em mim, Ele supre toda a necessidade. Ele é aquela vitamina que todos desejam. Que é capaz de suprir todas as nossas necessidades. E Ele faz isso. E Ele faz conforme a nossa fé, tá? Não se esqueçam disso. Nós não podemos esquecer disso. Ele faz conforme a nossa fé.